Jesus, tu és pra mim mais que um amor sem fim. Nunca te deixarei, pois tudo que tenho está em ti. Amigo e protetor, Pai consolador, és meu Senhor e Rei, pra sempre te amarei. Olá, meus amigos de todo o Brasil, dando início a mais um programa Rio na Graça. Você que nos acompanha de qualquer lugar, sejam todos bem-vindos. Pela rádio, pela televisão, nós formamos aqui o programa especial. Tenho certeza de que Deus há de nos abençoar no dia de hoje, falando ao seu coração, te edificando, te fortalecendo, porque bom é que o Senhor nos fortalece. Como é que Deus fortalece a gente, pastor? A Bíblia diz que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como é que é isso? Quando você se fortalece na palavra, quando você lembra daquilo que o Senhor Deus declarou ou que alguém nas Escrituras fez uma declaração e Deus deixou registrado para nós, para que através daquelas palavras o nosso espírito se fortaleça. Aí você estará se fortalecendo em Deus. Por exemplo, eu tenho aqui o Salmo 27. O salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Por exemplo, você que está aí de repente temendo tanta coisa, assustado, apavorado, com muitos problemas, mas quando você lê um salmo desse e você realmente extrai dele essas palavras e as coloca no coração, aquelas palavras vão ser vida para você, vão ser força para você se levantar e realmente enfrentar o problema e sair com a sua vitória. Hoje é dia de fazer isso. É dia de se apegar ao Deus Todo-Poderoso, colocar a fé em Deus e vencer o seu problema em nome de Jesus. Você não nasceu para sofrer. Não é o desejo de Deus, nunca foi, que a sua vida estivesse cheia de problemas, ou destruída, ou com enfermidades, ou com lutas familiares. Não, não. Deus quer estar contigo nessa luta que você está enfrentando para te dar a vitória contra os seus inimigos. E o seu inimigo não é uma pessoa. O seu inimigo são as forças malignas que se levantam com esse amontoado de problemas que surgiram na sua vida. Mas, amigo, fique firme. Hoje é mais um dia que o Senhor fez. Alegre-se nesse dia. Apegue-se ao Deus Todo-Poderoso e você vai ver que Deus vai lhe dar a vitória que você tanto tem necessidade. Olha, amigos, daqui a pouco eu vou fazer uma oração da fé por você e creia que Deus vai lhe visitar e que o poder de Deus vai entrar na sua vida e vai te abençoar. Amém? Quero chamar a sua atenção que o nosso endereço da Igreja da Graça é aqui em Madureira, na Praça Armando Cruz 120, no Shopping Tem Tudo, onde estamos dando os atendimentos, ministrando as bênçãos de Deus diariamente para as pessoas que aqui comparecem. Na Praça Armando Cruz 120, no Shopping Tem Tudo. É tempo de você vencer. É tempo de você dar a volta por cima, é tempo de você tomar posse da sua vitória. Falando nisso, vamos ver uma pessoa que tomou posse da bênção, ou assumiu a bênção e a história mudou. Vamos ver então? Roda para nós. Eu conheci na Igreja da Graça, sim. A minha mãe, ela assistia muito, né? Isso daí tem uns 30 anos atrás. E ela fazia as orações dela com RR já naquele tempo. Começamos a amizade, daí foi o namoro. Aí soube que a família dela era evangélicos, né? E eu nunca tinha conhecido a palavra de Deus. Fomos, né, pra igreja, conhecemos Jesus. E depois nos casamos. Em 96 tivemos nosso primeiro filho, que é o Igor, né? Que é o mais velho. Aí ele fez a vasectomia, que a gente queria só um filho, né? Depois de 4, 5 anos, ela queria outro filho, né? Eu também gostaria de ter. Fiz a reversão, foi um sucesso. Foi passando os anos e nada, eu não consegui engravidar. Um casal infértil é um casal que está tentando engravidar há pelo menos um ano sem sucesso. Quanto maior a idade desse casal, mais dificuldade, mais problemas eles vão ter
e conseguir essa gestação. O médico fez uma bateria de exames em mim. Aí o médico falou pra mim que uma trompa minha estava entupida. Fizemos tratamento. Quando fizemos novamente o exame, aí não deu uma trompa, deu as duas. Aí o médico falou: Janete, então tá encerrado, né, por aqui. Você não tem condições mesmo de engravidar porque você ficou estéril. As trompas estão aqui laterais ao útero e o óvulo ele é liberado aqui pelo ovário. Então essa comunicação ela acontece aqui na tuba e depois ela cai no útero. Se você não tem essa comunicação possível, você não vai conseguir ter uma gravidez. Então sim, é uma das causas de infertilidade e é praticamente impossível engravidar sem que ocorra um tratamento. Então o casal decide fazer tratamento de fertilização. Foi um mês de tratamentos, né? Tratamentos muito doloridos, né? Com muita dificuldade. Aí nós fomos para a fase final do tratamento in vitro, não deu certo. O médico chamou o casal. Se você quiser novamente, né, continuar com esse sonho seu para engravidar, você volta daqui mais ou menos uns 5 meses. Isso foi um momento muito difícil para nós, né? Ela chorando, eu não tinha mais o que falar. Falei, não, meu Deus, né? Eu não vou voltar mais aqui. Ela chegou em casa, tomou uma atitude de fé, falou: não vou depender mais de homem nenhum. Aí eu cheguei em casa, ajoelhei e falei para Deus: Deus, eu tô rasgando tudo. Falei, eu rasgo tudo esses exames aqui, né? Eu coloco meu útero nas tuas mãos. Nesse primeiro tempo, a Janete, ela sentiu no coração de ser patrocinadora da Ana Vitória, né? Até minha vizinha recebeu a carta e falou: mas Janete, quem é essa Ana Vitória? Eu falei, não, eu tenho fé que Deus vai me dar, né, minha filha, e eu já patrocinei ela. A partir do momento que ela sentiu no coração de ser uma patrocinadora da obra do Senhor, eu vejo que Deus honrou a fé dela, né? E após 5 meses, Janete percebe que o corpo está diferente e faz o teste de gravidez. Eu fiquei na sala, né, já em espírito orando a Deus. No banheiro mesmo, ela já gritou, glória a Deus, e veio correndo, nos abraçamos. Ali foi um momento, uma emoção, o Espírito Santo tomou o nosso coração de alegria, nós louvamos ao Senhor. Deus ouviu o nosso clamor. Eu fui muito bem na minha gravidez, meu esposo me acompanhou. Nasceu bem saudável. E hoje tem a Ana Vitória aí, que tá fazendo 5 anos. E uma criança assim que não me dá trabalho. E Deus é tão maravilhoso que, além da Vitória, nós temos agora a completar a Rebeca. Deu a sua prova novamente, né, que comigo tá tudo ok. A minha família hoje é completa, eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer o Ministério da Igreja da Graça. E hoje nós somos completos, né? Amigos, o Deus Todo-Poderoso existe, Ele é real e é Ele quem faz essas obras. Ele entra na vida de uma pessoa através da sua palavra. Basta você dar ouvido à voz de Deus, Deus fala contigo, a palavra se abre para você, você descobre os seus direitos, quem você é em Cristo, você os reivindica, você exerce a fé e aí você toma posse da bênção completa. É o que Deus quer que aconteça com você também, amém? Daqui a pouquinho eu oro com você aqui e Deus há de lhe abençoar poderosamente. Mas deixa eu falar com você também, que ama a obra de Deus e diz, pastor, esse trabalho não pode parar, tem sido uma bênção na minha vida. Então entre em contato conosco, faça a sua doação para que essa obra permaneça pelo QR Code. Esse quadradinho está aqui, ó. Tá vendo do meu lado aqui? Esse quadradinho, você pode chegar com o celular no modo câmera, aproxima dele, ele já vai captar as informações, aí você faz a doação, seja crédito, débito ou através da transferência. Se o seu celular não consegue fazer essa captação, eu vou lhe dar agora a conta do Banco Bradesco. Você pode ir a qualquer agência do Banco Bradesco e dizer, olha, depósito para a Igreja da Graça, agência 3378-2, 3378-2, conta corrente 29.315-meia dúzia. Também você pode fazer na lotérica, se preferir, chega na lotérica dizendo, olha, doação para o Show da Fé. Código 3091-2065, 3091-2065. Ou você pode também ir a qualquer igreja nossa e lá mesmo realizar a doação. Em Madureira, por exemplo, você pode ir no hall de entrada da igreja, não precisa nem pegar fila de banco, ali mesmo na igreja você tem no balcão do atendimento ao patrocinador, temos aquela maquininha que você pelo cartão faz a sua doação na hora ali, transfere o valor que você decide fazer de doação para a obra de Deus. E que Deus o abençoe, o recompense. Vamos orar agora?
Coloque a mão com a minha. Pai, eu estou lhe pedindo por esta pessoa que precisa da tua ajuda, do teu milagre, do teu socorro. Poder de Deus, entra nessa vida agora para curá-la, para libertá-la. Eu dou a bênção para você e eu digo todo mal. Vá embora dessa vida, saia, não volte mais, em o nome de Jesus. Pai, obrigado pela vitória. Amém. Pra sempre te amarei. Por que você está chorando? Minha perna está curada. Desfrute de todas as bênçãos que Jesus providenciou em sua morte no Calvário. Você precisa, eu preciso, todo cristão precisa buscar de Deus um crescimento na fé. Pessoas pelo mundo inteiro têm sido abençoadas, pois aprenderam a determinar e descobriram que a bênção não é esmola, mas sim um direito. Faça como muitos cristãos que se cansaram de uma vida derrotada e resolveram tomar posse da bênção. Anda agora em nome de Jesus. Levanta os braços para o céu aí. Não fazia isso. Adquira o livro Como Tomar Posse da Bênção, do missionário R.R. Soares. Um produto Graça Editorial. Pra sempre te amarei. Meus amigos, a fé é o que faz a gente vencer. Essa fé viva em Deus nos faz transportar as montanhas. Não é a fé que transporta os montes, não. Mas a sua ordem com fé faz com que o monte seja transportado. Vamos daqui a pouco determinar a tua bênção mais uma vez em oração aqui no programa e Deus há de operar na sua vida. Olha, Maria das Dores Silvino, ela é lá de Alagoinha. E ela diz pra gente aqui: havia aproximadamente 15 anos que eu enxergava tudo embaçado. Recebi o diagnóstico de glaucoma e fiz os tratamentos, mas não obtive resultado. Porém, ao unir a minha fé com a oração do pastor Rogério no programa, eu recebi a minha cura. Maria das Dores, agora a senhora Maria da Saúde. Glória a Deus. Afonso Garcia Neves, lá de Vargem Alegre, em Minas Gerais. Eu sofria com um tremor nas pernas havia 8 meses. Fui ao médico e ele informou que era uma má circulação. Então, participando das orações do programa, eu recebi a minha cura. Hoje as minhas pernas estão normais, sem nenhuma enfermidade. Afonso, Deus te visitou. Oh, glória a Deus, né? Também aqui a Tereza Fernandes, ela é de Curitiba, no Paraná. Havia 2 anos que eu tinha a perna esquerda inchada, fui ao médico e ele diagnosticou trombose. Porém, eu não aceitei esse mal e orei contra isso nas orações desse programa. Então, quando retornei ao médico e refiz os exames, ouvi dele que estava curada. Louvado seja Deus. É isso aí, ó. É a Tereza sendo abençoada, outras pessoas recebendo vitórias e você vai receber a sua? Claro que sim. É hora de você crer no nome de Jesus e você vai ver que no nome de Jesus a cura, no nome de Jesus a libertação, no nome de Jesus, meus amigos, há poder para trazer solução ao seu caso, ao seu problema. Ousemos acreditar em nosso Senhor Jesus e viveremos abençoados vitoriosamente para a honra e glória do nosso Deus. Pessoal, uma mensagem de fé para você. Acompanhe. Aqui no Salmo 102, eu queria ler com você o Salmo 102. O salmista diz assim para nós aqui, uma palavra, na verdade é uma oração dele a Deus, né? É um salmo que nos ensina muitas coisas. Eu não vou ler ele todo com você, mas eu quero ler alguns versículos aqui. E ele diz: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. Sabe de uma coisa? Tudo nesse mundo passa, mas Deus permanecerá para sempre. Ou seja, a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Tudo pode passar, as coisas mudam. E creia, daqui a pouco essa tempestade vai passar. Nós vamos ter um Natal abençoado no final do ano, né? Vamos ter dias de comunhão com a família, onde você vai poder abraçar os seus, vai poder abraçar a sua família toda, vai ter um momento de comunhão com eles, sem nenhuma dificuldade. Mas é uma fase que estamos vivendo. Mas coloque no seu coração, tudo passa,
O Senhor Deus permanece para sempre. A palavra dele permanece. Então o salmista diz: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. A tua memória de geração em geração. Olha, vamos entrar para a história, que numa época, num tempo, em 2020, existiu aí uma pandemia mundial, que aconteceu tantas coisas, mas que nós vencemos. Que nós passamos por ela, mas só saímos vitoriosos. Que nós triunfamos contra esse inimigo que se levantou aí querendo causar tanto dano. E ele continua: tu te levantarás e terás piedade de Sião. Sião é a igreja. Tu, Senhor, se levantarás e terá piedade da tua igreja. Ele tem piedade de nós. Pois o tempo de ti padeceres dela, o tempo determinado, vai chegar? Já chegou. O tempo de Deus se compadecer de nós já chegou. Olha, a misericórdia de Deus está em operação na nossa vida agora. O dia amanheceu, oh, glória a Deus, estamos vivos, a misericórdia de Deus se renovou nessa manhã mais uma vez. Então alegre o seu coração nisto, essa confiança tem que existir. Então ele diz aqui, diz para nós, ainda, por quê? O versículo de número 14 agora. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Preste atenção aqui que é interessante. Então ele está dizendo que Deus já chegou esse tempo determinado de Deus se compadecer. Por quê? Porque os teus servos têm prazer nas tuas pedras e se compadecem do seu pó. Sabe, a gente tem que ter prazer na lei de Deus, na palavra do Senhor, naquelas revelações que Deus nos traz da palavra dele. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. Lembra do Salmo 1? Que nós devemos ter o prazer na lei de Deus e nela meditar quando? De dia e de noite. Isso vai fazer com que a gente se torne como uma árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, né? E tudo que nós fizermos, prosperaremos ainda. Então nós temos de Deus aqui esse recado para nós. Por que Deus vai se compadecer, vai ajudar, e já chegou esse tempo determinado de Deus se compadecer de Sião, da igreja? Por quê? Porque nós temos esse prazer na lei de Deus. Se você ainda não tem esse prazer na lei de Deus, você precisa rever como é que você está vivendo. Nós precisamos ter prazer na lei de Deus. Há pessoas que têm prazer em assistir um filme. É prazeroso, pastor. Poxa, não é prazeroso? É. Mas e qual é o seu prazer na lei de Deus? Compare com esse prazer que você tem de assistir o filme. Compare com o prazer que você tem de assistir um jogo de futebol. Compare com o prazer que você tem de chegar e, quem sabe, ter um momento de lazer. Compare. Qual é o seu prazer na lei de Deus? O salmista diz aqui que a igreja, Sião, esse povo de Deus, já tem prazer na lei do Senhor. Enquanto isso não acontecer, essa piedade, essa operação de Deus nas nossas vidas não chega. A gente tem que ter um coração que tenha prazer na lei de Deus. Prazer em meditar nela, prazer em guardá-la, em vivê-la, em ensiná-la. Nós vamos ter esse prazer na lei de Deus. Enquanto isso não acontece, a gente não vê essa piedade, esse socorro de Deus presente na nossa vida. Pense nisso. Aí ele continua dizendo mais, versículo de número 15. Quando a igreja, Sião, tiver esse prazer na lei do Senhor, o que vai acontecer? Verso 15. Então, as nações temerão o nome do Senhor. Olha que importante. As nações temerão o nome do Senhor. A gente está vendo hoje as nações curvadas diante dessa pandemia. Claro que é uma situação real, é uma coisa séria, mas pense uma coisa, parece até que não está morrendo mais ninguém de outras doenças nesse mundo. E claro que está, pessoal. Soma-se tudo, joga tudo na conta do Covid-19, né?
Então parece que tudo é isso aí. Tem gente até dizendo, olha, graças a Deus que o meu filho foi dengue hemorrágica, não foi Covid-19. Como é que pode o negócio? Graças a Deus que uma praga dessa que foi dengue hemorrágica, está barrado em nome de Jesus, que não seja dengue, que não seja Covid, que não seja praga nenhuma. É o que a palavra de Deus diz para a gente, mas tem gente já agradecendo a Deus por não ser o Covid-19. E uma outra coisa séria, que também é a dengue hemorrágica, quer dizer, eu ouvi até esse tipo de coisa, eu falei, eu não estou entendendo, o que esse povo está entendendo, com o que eles estão falando, que eu até agora não entendi, que negócio é esse? Não se tem prazer na lei de Deus? Vamos ter prazer na lei de Deus, e meditar nela, e guardá-la no coração, e guardando-a no coração, vamos com a palavra enfrentar esse problema, seja ele qual for. E a Bíblia diz mais para a gente aqui, ele diz, versículo 16, quando o Senhor edificar a Sião, a igreja, e onde é que a igreja tem que ser edificada? Sobre a rocha. Lembra das palavras de Jesus lá em Mateus 16? Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Sobre o quê? Sobre a rocha, sobre a palavra, sobre a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí o que vai acontecer? Aí as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você não é a igreja de Jesus? É ou não é? Então, se você é a igreja de Jesus, esteja edificado em Deus, firmado na rocha, firme, tenha o prazer na lei de Deus. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. Jesus já se manifestou, pessoal. A Bíblia diz que para isto o Filho de Deus se manifestou. Foi para desfazer as obras do diabo e atender a oração do desamparado. Jesus já veio, está pronto para atender a oração de quem está desamparado. Você se sente desamparado, você se sente triste, se sente oprimido, abatido, Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer atender o seu clamor, basta que você se volte para Ele. Então diz, quando o Senhor edificar a Sião, a igreja, edificada sobre a rocha, e na sua glória se manifestar, e atender a oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Verso 18, isto se escreverá para a geração futura, ou seja, vai se dizer para gerações futuras, olha, o povo se voltou para Deus, o povo se converteu, o povo creu no Senhor, o povo foi edificado na rocha que é Cristo, as pessoas se voltaram para o Deus Todo-Poderoso, e nos dias de hoje, muitos estão se voltando. Tem gente que passa na porta da igreja, vê a igreja aberta, eles entram. E alguns às vezes em desespero, olha, eu estou aqui porque eu estou pensando em tirar minha vida. A coisa está desse ponto, pessoal. Tem gente chegando ao ponto de desespero. Mas ele entra na igreja, pede oração, te ora, repreende o mal, manda o mal embora e a pessoa na hora sai liberta. Os pensamentos de perturbação vão embora. E a pessoa passa a querer viver, não mais morrer. Situações que pessoas até que ligam e conversam, pastor, o que está acontecendo com esse mundo? Eu queria que o Senhor me falasse dessa sua fé, desse seu Deus, que eu estou preocupado, o que está acontecendo com esse mundo? Será que está chegando o fim do mundo? O pessoal está ficando meio esperto, pessoal, estão ficando meio alerta, e tem corações que eram duros, fechados para o Evangelho, que estão se abrindo, estão se voltando para Deus, pessoas estão se entregando a Jesus, e o que Deus espera? Que isso aconteça mesmo, que as pessoas se arrependam e que quando passar esse Covid-19, que essas pessoas não voltem para o pecado, não voltem para a vida errada, pelo contrário, que se conservem na presença de Deus, amém? Servindo a Jesus de todo o coração, mas é realmente uma realidade, assim como aconteceu com Nínive, que Deus trouxe uma condenação, dizendo, vai ser tudo destruído, e ali fizeram um jejum, buscaram a Deus, se arrependeram, e Deus não destruiu a cidade, porque houve o arrependimento. Então que a sociedade se volte para Deus para ser salva pelo Senhor Jesus. E ele diz aqui para a gente, então se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará quem?
ao Senhor. Então esse povo que vai se criar a partir de agora vai louvar a Deus. Glória a Deus por isso. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, e Deus tem observado, e tem visto como a terra tem andado desviada dos caminhos dele, como a sociedade de hoje tem andado por caminhos terríveis. Há poucos tempos atrás, estavam lá as pessoas se entregando à promiscuidade, às drogas, ao pecado, tudo quanto é espécie. Agora as pessoas ficaram assustadas, estão aí alertas com o que está acontecendo no mundo, mas que se voltem para o Criador, que reconheçam Jesus Cristo como Senhor, para que Cristo possa ser realmente o Senhor da sua vida e mudar a tua história completamente. Não importa o caminho que você andou, a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus está disponível para todos nós, amém? Aí ele diz, portanto, olhará desde o alto céu, ele está olhando, desde o seu santuário, desde os céus, o Senhor observa a terra. Verso 20, para quê? Para ouvir o gemido dos presos. Ele está ouvindo o gemido dos presos. E não é preso no sentido de cadeia, não. É preso pelo pecado, é preso pela vida errada, preso por julgo que o diabo talvez aprisionava essa pessoa já há muito tempo, mas Jesus tem libertação para dar para essa pessoa que está presa. E ele liberta, ele transforma vidas. Amém? Para ouvir o gemido dos presos, para soltar, olha agora, os sentenciados à morte. É muito forte essa declaração. Então quer dizer que o ser humano, quando ele nasce nesse mundo, ele nasce separado de Deus, por causa do pecado. É o pecado original. Desde criança a pessoa nasce separada de Deus. O Salmo 58, verso 3, diz para a gente lá que o ímpio se aliena desde a sua madre, anda errado desde que nasceu, proferindo mentiras. Então, desde que a gente nasce, a gente já nasce errado, separado de Deus. Assim é o estado de toda a humanidade. Todo mundo, não tem ninguém que seja exceção. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, que é o que diz o texto de Romanos 3 lá, fala isso para a gente. Mas, quando essa pessoa que está no pecado se arrepende, se volta para Deus, Deus se compadece, tem misericórdia e salva essa pessoa perdida. Então o que ele faz? Ele solta essa pessoa que está sentenciada à morte. O texto lá de Marcos 16 diz para a gente que todo aquele que crê decide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê? Tem tradução que diz será condenado. Tem tradução que diz já está condenado. Na verdade, a humanidade está sentenciada à morte eterna. A misericórdia de Deus fez com que o Filho dele viesse ao mundo, pagasse o preço da nossa redenção. Para quê? Para soltar os que estavam sentenciados à morte. Quem eram esses? Todos nós, sem exceção. Todos nós estávamos sentenciados à morte eterna. Mas quando nós ouvimos o Evangelho, nos voltamos para o Deus Todo-Poderoso, Ele vem e nos liberta, liberta todos os que estão sentenciados à morte. E por que não crer no coração também? Para aquela pessoa que está internada no hospital, num estado muito grave, que o doutor disse, olha, é questão de horas, é questão de dias. Ou quem sabe já disse, olha, não tem mais o que fazer. Agora é desligar os aparelhos. Deus pode libertar essa pessoa que está sentenciada à morte. Pode ter certeza que sim. E Ele tem feito isso. Pessoas que já chegaram para mim e já disseram para mim, pastor, não tenho mais o que fazer. O doutor disse que para o meu caso não há mais o que fazer. Diz que eu tenho que ficar em casa e esperar morrer. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Aqui mesmo em Madureira. Já atendi pessoas aqui em estado seríssimo. Já atendi inclusive uma médica que ela atendeu uma pessoa que veio aqui à igreja, que estava com câncer, e Jesus curou. Ela voltou, essa médica fez os exames e não entendeu como é que o câncer havia desaparecido dela, da paciente dela.
E ela perguntou para a paciente: o que você fez? Como que sumiu o câncer? Ela disse: doutora, eu tenho ido numa igreja. Que igreja é essa? É na Igreja da Graça. Onde é que fica essa igreja? Fica lá no shopping Tem Tudo, em Madureira. E o que aconteceu lá? Olha, eu tenho ido lá, tenho ouvido a palavra, o pastor orou por mim, e graças a Deus eu não estou sentindo mais nada. Aí ela falou: me dá direitinho o endereço, por favor, que eu quero ir lá. A própria médica disse: porque eu também estou com câncer. A doutora estava tratando ela, e se eu também estou fazendo um tratamento de câncer, e eu quero ir lá. E veio aqui e conversou comigo. E ela disse para mim: pastor, o senhor atendeu a minha paciente, o senhor lembra dela? Eu falei: é difícil lembrar tanta gente. Ela falou: pastor, mas o senhor atendeu ela. E ela me contou isso. Eu queria que o senhor também orasse por mim, a médica disse para mim, porque eu também estou com câncer. Então você veja, que coisa séria, né? Deus livra essa pessoa sentenciada à morte. Deus está pronto a livrar. Tem alguém da sua família que está lá sentenciado à morte, com a maldita doença, seja ela qual for? Não é só Covid-19 não. Tem tantas outras doenças que matam por aí. Mas o nosso Deus, Ele livra a pessoa sentenciada à morte. Seja a morte espiritual, seja a morte física. Deus livra. Amém? Deus livra. Eu lembro, meu bisavô, o médico falou com a família, e a família na época ligou para o meu pai. Ele morava em Pindorama, no interior de São Paulo, uma cidade próxima a Catanduva, no interior de São Paulo, e meu pai recebeu a ligação e disse que ia para lá para poder visitar o meu bisavô antes dele morrer. Já estava com mais de 100 anos, já estava fazendo hora extra já, né? E ele estava mal, e o problema maior é que ele não conhecia Jesus. Foi feiticeiro, tinha sido feiticeiro a vida inteira. E aí eu sabia, pelas escrituras, a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Está na lista daqueles que não entram no céu. E quando meu pai me falou isso, eu me lembro que eu me coloquei diante de Deus em oração, clamando a Jesus pela vida do meu bisavô. Falei: Jesus, eu sei que a tua palavra declara que se ele morrer desse jeito, ele vai para o inferno. Senhor, mas eu venho aqui interceder por ele. E clamei, orei por ele. Quando eu senti um alívio, eu senti uma paz, eu senti que Deus já tinha ouvido a minha oração. Aí que eu parei. E meu pai viajou, chegou lá na cidade. Quando foi visitá-lo lá no hospital, o doutor encontrou a família no corredor e disse: que bom que vocês estão aqui. Aí o pessoal já ficou assim: morreu já? Aí ele disse: não sei o que deu no velho não, mas o velho está bom. Vocês vão levar ele para casa, eu vou dar alta para ele hoje. E deu alta para o meu bisavô, mandando ele ir embora para casa. Ele já tinha mandado reunir a família, quem quisesse vê-lo vivo, que fosse visitá-lo. E mandou o homem para casa. Meu pai chegou para conversar com ele. Ele disse: meu filho, se vaso ruim não quebra fácil não, disse para ele. Falei: não, vô, o negócio não é esse, é que Jesus está fazendo uma obra na tua vida. Você precisa conhecer a Ele. É a chance que Deus está lhe dando para você se converter a Cristo. E é verdade, Deus faz isso. Ele dá essa oportunidade para aquelas pessoas que às vezes estão lá no vale da sombra da morte, de fato, né? Estão com um pezinho lá e o outro quase chegando junto. Mas Deus vai lá e puxa e dá a chance à pessoa novamente de poder realmente se acertar com Deus. Porque o detalhe não é morrer, pessoal. O detalhe é ter eternidade com Deus. Porque morrer todo mundo vai. É questão de diferença de dias, meses ou anos. Mas vamos. Mas o que importa, diz a palavra, quer vivamos, quer morramos, o que importa é que somos do Senhor. O que a gente não pode deixar de ser é ser de Jesus. Isso que a gente não pode. Não podemos deixar de ter a salvação, a eternidade com Cristo. E enquanto vivemos esse mundo, vamos cumprir os nossos dias, pessoal. A Bíblia diz que é de 70 a 80 anos, então eu não vou viver menos do que isso. É o tempo que Deus me determinou, eu vou viver no mínimo isso. No mínimo, amém? No mínimo, no mínimo isso. E o máximo, pastor? O máximo a Bíblia diz que é 120, pessoal.
Por que não chegar lá, né? Vamos cantar igual o Tiago, eu vou chegar lá, ué. Vamos chegar lá. Meu bisavô depois foi morrer com 106 anos de idade. Se ele chegou a 106, quem sabe eu chego perto dele aí também, quem sabe eu passo ele, não sei. Se for mais ou menos, Deus é quem sabe. O que importa é que a gente sirva Jesus, que a gente caminhe com Deus. O passaporte tem que estar carimbado, pessoal. Tem que ter a garantia da eternidade com Jesus. O que não pode é não ter salvação, porque senão a coisa fica feia de fato. Aí a eternidade vai ser uma eternidade de muita dor, de sofrimento que a gente não consegue descrever, a gente não sabe o que é isso. Tem gente que diz por aí que esse mundo é um inferno. Não tem noção do que é o inferno, mas não tem noção nenhuma, porque a Bíblia diz que lá não haverá outra coisa, senão pranto e ranger de dentes. Então o negócio é bravo. Não dá nem para ter noção do que é isso. Eu não quero nem ter noção, na verdade, não quero nem saber desse negócio. Eu quero saber de Jesus, que é muito melhor. Aí diz aqui, dá para nós o versículo: porquanto olhará desde o céu, e ele está olhando, do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra. Para quê? Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Olha agora, a fim de que seja anunciado, o que, pessoal? O nome do Senhor em Sião. A fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião. Esse nome que tem que ser anunciado, o nome do Senhor. Todos têm que saber que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse nome é maravilhoso. É o nome do Senhor que a gente tem que conhecer. Quando a gente conhece, o Salmo 91 diz, está aqui do lado aqui, né? Se você voltar um pouquinho, ele diz aqui no Salmo 91, no versículo 14: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro. Por que motivo? Porque conheceu o meu nome. Então a gente tem que conhecer esse nome maravilhoso que é o nome de Jesus. E quando você o conhece, você é colocado no alto retiro. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Você está num alto retiro em Deus. Você está num lugar seguro na presença do Pai. O inimigo não pode tocar em você. Amém? Como declara o texto de Romanos, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem o perigo, nem a fome, nem a nudez, nem a morte, nem os anjos, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Quando você assume Jesus, quando você conhece esse nome, quando você invoca o nome de Jesus e é salvo, você é colocado num alto retiro. O inimigo não te alcança mais. Você já passou da morte para a vida. Você agora é de Jesus. Diga glória a Deus. O diabo não tem mais acesso à minha vida. Eu agora sou do Senhor. O que a gente não pode é retroceder. O que a gente não pode é abandonar a fé. O que a gente não pode é olhar para trás. O que a gente não pode é negar o Senhor. Quem faz isso, lamentavelmente, volta para debaixo de um jugo da onde um dia essa pessoa já saiu. E que não deve voltar nunca mais. Eu vou continuar firme, caminhando com Jesus, servindo ao meu Deus. Amém? Voltando ao Salmo 102, para a gente fazer a oração com todo mundo, para ouvir então o gemido, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem, e os reinos para servirem a quem? Ao Senhor. Meu irmão, nós precisamos servir ao Senhor. Nós somos convocados, somos chamados por Deus para fazer parte desse povo que serve ao único e verdadeiro Senhor. Ele é o nosso Deus. Adoremos a Ele de todo o coração. Amém? Meus amigos, o nosso Deus não para de operar, só faz coisas boas. A Maria Lúcia de Guarulhos vem dizendo: eu sofria com fortes dores no intestino
por 30 anos. Que isso, hein? Muito tempo. Após a oração feita no programa, todo o mal sumiu. Glória a Deus por esse milagre. Ela é lá de Guarulhos e nos escreve feliz aí, contando a sua vitória. Guarulhos em São Paulo, né? A Renata Ferreira, do Sergipe, escreve aqui: pelo ultrassom foram descobertas alguns nódulos na tireoide. Eu sequer conseguia engolir os alimentos sem dor, sempre com dificuldades. Mas depois da oração que eu fiz com o pastor Rogério, que ele fez, eu consegui voltar a comer normalmente, sem incômodo nenhum. Glória a Deus. Ô, Renata, eu fico feliz por você. A Elza Alves, lá de Jales, em São Paulo, interior de São Paulo, né? E ela diz aqui: minha sobrinha sofria com ataques epiléticos fortes. Porém, unindo a minha fé com o pastor Rogério, o mal cessou. Retornamos ao médico, refizemos os exames e nenhum mal foi encontrado. Louvamos a Deus, pois o pai dela, meu irmão, se converteu através desse milagre. Elza, que bonito! É o nosso Deus fazendo maravilhas, curando e não só curando, mas também salvando a família. Eu fico feliz demais com isso. Eu louvo a Deus. Eu quero você abençoado, eu quero você tomando posse da bênção, eu quero ver o milagre de Deus na sua vida também. E você que recebeu o milagre de Deus, manda para nós o seu testemunho pelo WhatsApp. É o 21 990 77 34 68. 21 990 77 34 68. Pela rede social, você também pode mandar pelo Instagram. Você manda pra gente seu testemunho. Vamos nos alegrar. O arroba Rio na Graça, né? Que é o Instagram, @Rio na Graça. Pelo YouTube também, do Rio na Graça Oficial no YouTube, ou através do site rionagraça.com.br. Você manda pra gente seu testemunho e a gente vai louvar a Deus com a vitória que o Pai lhe deu em nome de nosso Senhor Jesus. Deus é tremendo, né? Louvado seja Deus por tudo que Ele faz e só faz coisa boa. Vamos agora aos milagres, vamos ver o que é que o nosso Deus tem feito de obras lindas aí nas nossas campanhas que fizemos há tempos atrás. Roda para nós. O meu ouvido, agora eu estou ouvindo normal dos dois ouvidos, porque um deles era perfurado. E aí você falou assim, tenta ver o que curou, né? Aí eu tampei o ouvido normal e eu estou ouvindo na mesma tonalidade, os dois ouvidos. Na mesma altura? Na mesma altura, eu não ouvia. O ouvido direito seu tinha sido perfurado. Olha que criança. milagre bonito, pessoal. Glória a Deus. Quer dizer, você tinha um ouvido perfurado, tímpano perfurado? Tímpano perfurado e eu não escutava, eu escutava baixinho, bem baixinho. E agora eu tampei o ouvido bom, estou escutando a mesma tonalidade. Olha, glória que a Deus. coisa tremenda, tá vendo? Deus é maravilhoso. Vamos aplaudir esse Deus tremendo. A senhora foi o quê? Tá com muita dor na coluna, muita tristeza, mas passou tudo. Né? Passou tudo. Agora tá com alegria? Tô, glória a Deus! Glória a Deus. Pode abaixar agora, irmãzinha? Agora ficou livre da dor. Vai até dançar aí, ó. Vamos aplaudir a Jesus que a curou. Oh, coisa boa. Pois é, a gente só tem que dar louvor ao nosso Deus e agradecer Ele. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. A Bíblia diz pra gente que o Senhor tudo faz bem, faz o cego enxergar bem, faz o surdo ouvir bem, faz os paralíticos andar bem, faz a pessoa epilética ficar livre da epilepsia, faz a pessoa oprimida ficar livre da opressão, faz a pessoa depressiva ficar livre da depressão. Sabe, tudo que Deus faz, Ele faz bem. Ele quer fazer um milagre na sua vida também. Ele quer dar para você a vitória que você tanto tem necessidade. Amém? Pessoal, eu quero que você acompanhe agora esse louvor e eu já volto já em seguida, daqui a pouco, a oração por todo mundo. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Você que está em casa, vem e
adore ao Senhor. Toda língua confessará, toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, que a sua língua confesse que Ele é o Senhor. Toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Adore ao Senhor, que a sua língua confesse que só Ele é Deus, e que seus joelhos se dobrem na presença dEle. Aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Pra sempre te amarei. Por que você está chorando? Minha pele está curada. Desfrute de todas as bênçãos que Jesus providenciou em sua morte no Calvário. Você precisa, eu preciso, todo cristão precisa buscar de Deus um crescimento na fé. Pessoas pelo mundo inteiro têm sido abençoadas, pois aprenderam a determinar e descobriram que a bênção não é esmola, mas sim um direito. Faça como muitos cristãos que se cansaram de uma vida derrotada e resolveram tomar posse da bênção. Anda agora em nome de Jesus. Levanta os braços para o céu aí. Não fazia isso. Adquira o livro Como Tomar Posse da Bênção, do missionário R.R. Soares. Um produto Graça Editorial. Pra sempre te amarei. Muito bem, amigos, bendito seja esse Deus maravilhoso, hein? Olha só, o Edilson Levi, lá de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, ele diz: eu estava com suspeita de câncer de pele. Não fiquei temeroso. Temeroso, pois sei em quem tenho crido. Todos os dias eu orava por esta causa durante as orações do programa. Então, ao voltar ao médico para novos exames, já não havia mais suspeita alguma.
Obrigado, Senhor Jesus, diz o nosso amigo lá de Santa Bárbara do Oeste. Glória a Deus. Também aqui a Maria de Lourdes Silva, ela é de Rio Branco, no Acre. Ela diz: há 18 anos sofri um acidente que lesionei meu cotovelo, surgindo um caroço. O médico disse que era uma inflamação na região. Por isso perdi os movimentos. Fiz cirurgia, mas ainda assim não conseguia pegar objetos de muito peso. Porém, depois da oração que eu fiz com o pastor Rogério, o caroço secou e meus movimentos voltaram ao normal. Glória a Deus. Ô Maria de Lourdes, que bonito. Louvado seja Deus pela obra que Deus fez na sua vida. Também aqui a Ercília Guimarães, do Rio de Janeiro. Ela diz: eu sofria com catarata. Havia 10 anos, eu não enxergava com o olho direito. Porém, depois que eu participei das orações do programa, minhas vistas foram totalmente recuperadas. Louva a Deus, pois hoje posso ver tudo. Que Deus tremendo, né? É o nosso Jesus, Ele é maravilhoso, Ele faz coisas lindas. Eu, a cada dia, me alegro com tudo que o Senhor faz. Ele quer fazer por você também. Daqui a pouquinho nós vamos ter a oração e Deus vai visitar a gente e vai nos abençoar poderosamente. Amém? Vamos ver agora as nossas missões pelo Brasil e pelo mundo? Solta para nós. Está lindo o trabalho que temos realizado. Nossa missão é levar as boas novas de Jesus e libertar os cativos. Foi um período que eu estava me sentindo que o meu poço não tinha mais nem fundo. Eu dormia pensando que não acordava no outro dia, viva. Eu passei a assistir só a graça. E eu vi que aquilo estava me alimentando. Eu já estava deixando mais de pensar em só morrer. E eu me tornei patrocinadora desde então. Porque aquilo que alguém estava patrocinando, aquela obra que para mim me servia de alimento, eu também poderia não só me alimentar, mas ajudar que alguém se alimentasse. E que, inclusive, hoje nós estamos aí nos 170 e tantos países, exatamente por causa de que tem alguém que se levantou para que essa obra fosse mais distante. Eu ficava vendo as pessoas dar até testemunho e falava: poxa, será que é verdade mesmo? Muitas pessoas, por ajudar a obra de Deus, ser próspero. Eu falei: poxa, eu também quero essa prosperidade, eu quero estar na mesma fé, né? Um belo dia, Deus tocou no meu coração: faz o patrocinador, e eu fiz. E veio uma bênção especial fora do meu orçamento, do trabalho que eu trabalho dia a dia. Eu acreditei que Deus faz a diferença naquilo que ajuda a obra de Deus. Todo patrocinador deve se alegrar com esta obra. Uma senhora da Rússia vivia uma situação semelhante à do Arthur, curado do pé torto aqui no Brasil. Ao assistir o testemunho dele, teve a fé fortalecida. Eu me chamo Marinê Ratchaturi e moro em Moscou. A minha filha nasceu com a perna esquerda torta. Quando ela estava com 1 ano de idade, os médicos indicaram a ela uma operação para correção. Eles disseram que o processo de recuperação seria longo e difícil e ainda não garantiram que a perna iria ser totalmente restaurada. Pedimos orações em sua página e confiamos que Deus operaria o milagre. Irmãos, a bênção chegou. Minha filha está completamente curada e restaurada. Agradeço muito ao senhor missionário. Deus está operando aqui na Rússia. Temos nos deleitado ao ver os feitos de Jesus. Os depoimentos confirmam que ele continua operando maravilhas. Meus amigos, essa é a obra que o Senhor tem nos permitido fazer. E você faz parte de tudo isso. Você que me assiste diariamente, você que contribui para que esse programa continue no ar, você que tem orado por nós, e eu agradeço as orações. Todos aqueles estão sempre dizendo: pastor, eu sempre oro por vocês. Oro pelo missionário, oro pelo senhor, oro pelo pastor Jaime, oro pelos outros pastores pelo Brasil. E glória a Deus, viu? Que Deus abençoe suas vidas. Certamente são pessoas que estão do nosso lado, clamando para que Deus possa continuar nos usando. Eu sou grato a Deus pelas suas orações. Agora, amigos, eu quero fazer um apelo a todo mundo que ama essa obra, para que você possa contribuir para que esse trabalho continue. Nós temos aqui o QR Code, que é esse quadradinho aqui, que ele você consegue fazer a leitura com o seu celular. Você pegar o seu celular no modo câmera, aproximar dele, ele já vai captar as informações. Aí você vai ter 3 opções, que é crédito, débito ou transferência. Crédito e débito, você vai precisar preencher um cadastrozinho. Qual é o seu CPF,
o nome do jeito que está escrito no cartão, o número do seu cartão, a data de validade, o código de segurança que está atrás do cartão, você preenche. E o valor que você quer contribuir. Você diz, é X que eu quero contribuir. R$100, R$200, R$500, R$1.000, não sei. O que Deus fala ao seu coração? Que você faça o seu melhor pela obra de Deus. Esses dias são dias de pagamentos que a igreja precisa e muito que você que ama a obra dele, a obra de Deus, faça com grande alegria a sua doação. Se você não conseguiu captar as informações pelo QR Code, talvez porque o seu celular seja um pouco mais antigo, só os mais modernos estão fazendo isso. Para você conseguir captar essa informação, você tem que baixar no seu celular um aplicativo que faz essa leitura do QR Code. O seu celular já não está apropriado para isso. Então, o que eu quero lhe passar? As contas da igreja para que você anote direitinho, para você que não conseguiu captar pelo seu celular. E também o pessoal da rádio que não tem como fazê-lo, né? Então, anote aí agora, por favor. Banco Bradesco, agência 3378-2, 3378-2, conta corrente 29.315-meia dúzia. No Banco do Brasil, agência 0472-3, 0472-3. A conta corrente é 62.120-X, se você tem conta no Banco do Brasil. Se não tem conta no Banco do Brasil, é -0. No Banco Itaú, agência 0406. E a conta corrente é 42717-9, 42717-9. Se você for preferir o Banco Santander é a agência 3795. E a conta corrente é a 013, aí tem uma sequência de 4 zeros, 000021-5. Então, 013 000021-5. Ou também você pode fazer a doação direto na lotérica, chegando lá, diga, olha, doação para o Show da Fé. Código 3091-2065, 3091-2065. É o bastante. Que Deus o abençoe e o recompense pela sua fidelidade. Um detalhezinho, se você tem conta em um banco e quer fazer a sua doação na conta da igreja, que é do mesmo banco, quer dizer, você tem conta no Banco Bradesco, quer depositar no Banco Bradesco, não precisa de CNPJ. Tem conta no Banco Itaú, quer no Banco Itaú, não tem necessidade do CNPJ. Mas se você for fazer depósito de um banco que você tem conta para um banco diferente do seu, aí sim é necessário o CNPJ. Então anote, Igreja Internacional da Graça de Deus, CNPJ 30.902-803-0001-00. 30.902-803-0001-00. Que Deus o abençoe e o recompense pela tua fidelidade. Amém? Agora vamos fazer a oração. Eu quero clamar ao Pai por você e nós vamos lhe abençoar agora. Brasil, coloque a sua mão com a minha. Você tem o seu copo com água, pegue o seu copo d'água que eu vou apresentar a Deus também. Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor nos deu nesse dia. Que venha a bênção de Deus sobre todos esses meus amigos ligados, seja pela televisão, seja pela rádio, ou Deus, seja pela internet, onde for que essa pessoa esteja, que a bênção de Deus alcance essa pessoa agora. Pai, que ela receba o milagre, a libertação, a cura, a restauração de suas vidas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor o copo com água que essa pessoa preparou. Coloque nessa água a tua virtude. Ao beber dela, meu Deus, opere maravilhas. Oh, Pai, tem aquele que vai lavar o local que está doente. Meu Deus, honra a fé dessa pessoa agora. Eu consagro essa água, eu abençoo este povo e eu digo a todo espírito de enfermidade, largue essas pessoas, solte a todos. Vá embora em o nome de Jesus. Querido Deus, a Ti todo louvor. Obrigado por tudo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, coisa boa. Assuma a vitória, que ela é sua. Ao receber o milagre, você entra em contato conosco, mande para nós o seu testemunho, 0 operadora 21 2141 3510 ou também São Paulo 011 3181 9022 ou pelo WhatsApp, que é o 21 990 77 34 68, pelas redes sociais também, o Instagram, @Rio na Graça, ou através do canal do YouTube Rio na Graça
Oficial. Também tem o site, né? Que é o rionagraça.com.br. Pelo Facebook, facebook.com/PR.Rogério Postigo, que é o meu Facebook, tá bom? Vai ser bênção receber o seu testemunho. Um grande abraço, amigos, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Jesus, tu és pra mim mais que um amor sem fim. Nunca te deixarei, pois tudo que tens a ti. Amém.